Caros irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, nos dilata a capacidade de compreensão e de expressão, para que ao término desta reunião possamos todos nós nos sentirmos mais fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. Motivo que nos traz aqui. Alguns de nós talvez até de forma inconsciente, mas todos que aqui estamos com um só objetivo. Nós queremos ser felizes. Todos nós queremos ser felizes. Mas só seremos felizes quando nós aprendermos a amar ao próximo. Essa é a lição do Mestre. É a regra áurea da comunidade terrena. Amar o próximo. Tudo mais que nós fazemos é com esse objetivo. Agradeço à família espírita A Caminho da Luz pela oportunidade que me dão de vir aqui junto com vocês estudar. E hoje estudaremos um tema do Evangelho, mas que algumas pessoas às vezes têm dificuldades em compreender. Nós vamos falar sobre caridade e criminosos. Tem alguém na sala que é a primeira vez que está vindo num centro espírita ou não? Primeira vez? Seja bem-vindo. Se eu usar algum termo que o senhor desconheça, que não entende, depois o pessoal da casa pode teleinstruir, se quiser perguntar na hora, eu ajudo, tá ok? E antes de nós entrarmos ao tema propriamente dito, vamos equalizar conhecimentos para que fique mais fácil nós compreendermos o todo da mensagem. E aí eu faço 4 perguntas que vocês não devem responder para mim. Mas, por favor, respondam para vocês. Para mim não, mas para vocês, em pensamento, vocês respondem. A primeira pergunta: quem sou eu? Se vocês estivessem na rua e alguém pergunta, quem é você? Quem sou eu? Alguns vão dizer, eu sou o João, lá da padaria. Eu sou José, filho do Pedro e da Maria. Não é? Eu sou o contador, eu sou mecânico. E já perguntaram isso para vocês, quem é você? E você disse algum dia, eu sou um espírito? Nós nunca dizemos, né? Nós somos um espírito. E nós sabemos que somos espíritos? Então, essa é a primeira informação que é preciso que nós tenhamos. Nós somos um espírito muito importante, porque nós somos filhos de Deus. Todos nós que estamos aqui, mesmo que tenha alguém aqui que nunca esteve num centro espírita, que não comungue com a doutrina espírita, seja de que religião for, todos nós somos filhos de Deus. E se vocês perguntarem em qualquer religião, como é Deus, todas elas, sem exceção, vão dizer que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, nada do que Ele criou está errado ou é imperfeito. Então, nós somos seres perfeitos. E quando eu falo isso, e eu falo isso no hospital, falo isso no presídio, as pessoas com o cantinho da boca dão uma risadinha. Se ele me conhecesse, ele não falava isso. É que tem um detalhe, nós fomos criados perfeitos em germe. E Deus nos deu inteligência e livre-arbítrio para que a gente vá desenvolvendo todas aquelas habilidades que nós não temos ainda. Imagine um caroço de abacate. Vendo só o caroço de abacate assim, a gente não dá grande valor. Agora imagine um abacateiro cheio de fruto. Então nós somos esse espírito que estamos aí nessa evolução constante. Então essa é a primeira pergunta lá, quem sou eu? Agora a segunda pergunta, de onde eu vim? De onde você veio? Ligeiramente da barriga da minha mãe. Será? Será?
Será se nós dizemos, respondemos, não, eu sou um espírito e eu vim do mundo espiritual, eu vim de uma outra dimensão, a palavra que se usa não vai mudar muito. Isso é importante, então, nós sabermos que nós, aqui, neste momento na Terra, nós estamos numa escola e estamos de passagem. Vocês conhecem alguém que esteja aqui há mais de 500 anos? Não, né? Então, todos nós que vestimos essa roupagem humana, em algum momento, essa roupagem vai perecer. Que é um instrumento de trabalho. Importante, a máquina mais perfeita, tanto que o homem ainda não conseguiu reproduzir. Mas é só uma ferramenta de trabalho. É um instrumento. É como se a gente imaginasse um carro e eu sou motorista, eu, o espírito, sou motorista desse carro. Uns estão dirigindo uma Lamborghini, outros estão dirigindo um Fusquinha. No meu caso, já é um Fusquinha velho. Porque eu já tenho mais passado do que futuro nessa encarnação. Partindo. Então, da onde eu vim do mundo espiritual. E agora, mais importante, por que eu estou aqui? Por que será que eu nasci? Por que eu nasci aqui, no Brasil? Ou em Santa Catarina? Para que eu nasci? Essas são perguntas que a gente teria que fazer diariamente. Por que eu nasci? Será que eu nasci só para ganhar dinheiro? Eu nasci para formar uma família, ter filhos? Para que eu nasci? E a resposta é simples. Nós nascemos para evoluir. Lembra que nós somos criados em germe perfeito, mas temos que evoluir. E para onde eu vou? Quando terminar, vamos dizer assim, essa aula, esse curso, eu retorno à verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Esta é a nossa situação. E agora, eu vivo baseado nessas 4 respostas? É assim que eu vivo? Ou eu vivo como se amanhã terminasse tudo? Eu vivo como se a morte que ceifa o corpo físico acabasse com tudo? Ou eu vivo tendo a certeza que a vida continua? Porque isso é importante a gente saber. Porque se eu sei que eu não morro, o que acaba é o corpo, eu estou cuidando mais do corpo ou mais do espírito? Do que eu estou cuidando mais? Qual é o mais importante? É o corpo ou o espírito? É o carro ou o motorista? Veja como isso aí muda a perspectiva, como nós vamos levantar de manhã e levar o nosso dia. Nós temos que trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, temos que fazer uma série de coisas, mas não podemos esquecer o motivo principal porque estamos aqui. E a gente vem esquecendo. A gente vem esquecendo a tal ponto que eu falei que nós todos que estamos aqui queremos a felicidade e nós temos terceirizado a nossa felicidade. Se eu sou católico, eu vou na igreja para que o padre resolva os meus problemas. Aí o padre lá me dá, vai fazer uma penitência, vai fazer isso, fazer aquilo, como se resolvesse meus problemas. Se eu sou evangélico, eu vou lá na congregação evangélica e eu peço para o pastor resolver meu problema. Se eu sou espírita, eu vou no centro espírita, eu queria conversar com o espírito que ele desse a solução para os meus problemas. Veja, nós terceirizamos. Ninguém não queremos cuidar da nossa felicidade, nós queremos que alguém cuide da nossa felicidade. E a gente faz assim, inclusive, nas coisas que nós erramos. Quando a gente erra, sempre tem um culpado porque eu errei. Ou é minha mulher, ou é o meu marido, ou é o meu filho, ou é o meu patrão, ou é o trânsito, ou é o tempo que choveu. Sempre nós arrumamos alguma desculpa para aquilo que nós não demos conta de fazer.
Nunca assumimos o compromisso. Então, veja, nós terceirizamos a nossa felicidade. E terceirizamos porque nós não lembramos quem nós somos e por que estamos aqui. Por isso que a gente terceiriza, quer que outro resolva. Quando eu entender que a minha felicidade depende de mim, do meu esforço, do meu labor, opa, vou começar a cuidar melhor. Eu vou tratar melhor os outros. Quando eu errar, eu vou fazer uma análise por que eu errei para não tornar a errar. Veja, então com essas 4 perguntas, já ficamos assim mais claro quem nós somos para nós tocarmos a nossa vida. Agora então vamos entrar no tema nosso que é caridade e criminosos. E a primeira coisa que nós vamos ver, vamos definir o que é criminoso. Se a gente for no dicionário, vai dizer que criminoso é aquele que infringe por ação ou omissão o Código Penal, cometendo crime. É um delinquente. E a gente ainda usa outras conotações para criminoso. Imaginem vocês assim uma árvore bonita, que não está atrapalhando ninguém, mas é muito bonita. E vai alguém ali e simplesmente corta. Oh, que crime aquela pessoa fez, aquela árvore era tão bonita. Esse é o criminoso. Quando nós infringimos alguma lei, nós estamos cometendo um tipo de crime. A questão daí da penalidade vai variar de país para país, de cultura para cultura. Às vezes o que é num país é crime, no outro não é. Depende da época. Teve época que na terra o duelo era permitido e você duelava, desde que fosse de forma justa, matava o outro, não era crime. Passou. Então, essa questão de criminoso para nós, enquanto estamos aqui na Terra, é conforme as leis humanas. E nós temos que obedecer às leis humanas. Na localidade que estivermos inseridos, nós temos que obedecer. As leis humanas vêm vindo gradativamente, melhorando, até que um dia elas vão chegar mais próximas das leis divinas. Ainda está bem longe, mas vem melhorando. Um exemplo é essa, de que o duelo antes era permitido, hoje já não é mais. Não faz 300 ou 400 anos, em torno disso, nós entendíamos que a mulher não tinha alma e era comercializada como se um animal fosse. O homem tinha direito sobre ela. Houve tempo que nós, pessoas de outra cor, nós podíamos escravizar. E nós éramos dono dele, podia chicotear, fazer o que quiser. Veja quantos crimes a gente vai colocando. Vamos ver outra coisa interessante, bem simples. E talvez todos nós já cometemos isso. O sinal vermelho é para parar. E nós, quantas vezes furamos o sinal vermelho? Era uma lei e nós infringimos. Agora, só imagine a situação. Nesse dia que você furou o sinal vermelho, que tu passou, vinha vindo uma família, em sentido contrário, deu um acidente e morreu a outra família inteira. Você virou o quê? Um criminoso, não é? Não teve intenção, mas virou. Então, veja quantas outras coisinhas assim que a gente faz. Nunca pensei nisso. Mas quando nós desrespeitamos leis, nós nos tornamos réus. Entendemos então criminosos. Eu vou voltar ainda no criminoso, mas vamos agora ver de caridade. O que é caridade? Se perguntasse para nós caridade, o que é, nós teríamos centenas de respostas. Nós iríamos dizer que dar um agasalho para alguém é caridade, dar um sorriso, uma palavra amiga, que é caridade. E são tantas que Kardec ficou preocupado e perguntou aos espíritos superiores como Jesus entendia o que é caridade. Olha a diferença. Primeiro vamos só fazer um parênteses, que todo mundo sabe o que Jesus representa para nós.
independente de religião. Jesus é o espírito mais evoluído que foi dado à humanidade terrena a conhecer. Jesus presidiu a formação da Terra. Aqueles que estudaram a geografia, a ciência, aquelas coisas todas, né? A Terra que era aquela bola de fogo que foi se formando, Jesus estava presente a isto e já era um espírito perfeito. Então, olhem quem é Jesus, não é qualquer um. Jesus não é um Genésio. E ele disse, aí quando os espíritos perguntaram como Jesus entendia a caridade, e daí eu vou dar a sigla para vocês, que é bem fácil. É o BIP. BIP. O B é benevolência para com todos. Benevolência é ser bom. Com todos, não é com o marido, não é com a mulher, não é com o filho, não é com aquele que me agrada. É benevolência para com todos. Benevolência para o inimigo, benevolência com o amigo, com aquele que eu gosto, que eu não gosto. É difícil, né? Porque é bom ser, é fácil ser benevolente com quem é bom comigo. Me tratou bem, eu trato bem. Isso a gente faz relativamente bem. Às vezes a gente não faz nem isso. Às vezes nos tratam bem, mas a gente trata mal. A minha esposa, que eu digo, ela me traz café na cama, tudo assim, eu ainda brigo com ela. Viu? Ela me trata bonzinho e ainda não trata ela bem. É falta de benevolência. Esse é o B. Indulgência para com as imperfeições alheias. Então, aqui, tirando fora aquele conceito de que nós somos perfeitos enquanto filhos de Deus, nós ainda temos muitas imperfeições, né? E nós queremos que nos compreendam. A gente não quer que nos compreendam. Não, eu sou desse jeito mesmo, você tem que me entender. Eu quero que aceite as minhas imperfeições. Mas é a imperfeição do outro, eu aceito? A do outro eu não aceito que ele seja imperfeito. Eu quero que entendo a minha imperfeição, mas eu não entendo a do outro. Veja, indulgência com as imperfeições alheias. E daí nós vamos ver que todos nós, toda a comunidade terrena é imperfeita. E é só por isso que está aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações, para de ir desenvolvendo e adquirir a perfeição relativa permitida à criatura. E o último, que é o mais difícil, é o P, perdão. Como é difícil perdoar, né? Às vezes a gente diz, eu perdoo, mas não esqueço, não perdoou nada. Como é fácil dar uma cesta básica. Como é fácil visitar um doente no hospital, como é fácil visitar um preso. Mas como é difícil perdoar. Porque o perdão significa nós nos largarmos o nosso orgulho. É o orgulho nosso que nos impede de perdoarmos. Emmanuel vai trazer em suas obras, em vários momentos, que o egoísmo e o orgulho são as duas maiores chagas da humanidade. E se a gente olhar realmente, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta. Todos os nossos defeitos ainda, todas as nossas imperfeições ainda, têm a sua origem ou no orgulho ou no egoísmo. Eu brigo no trânsito por orgulho. Eu não divido alguma coisa com alguém porque eu sou egoísta, eu quero tudo para mim. Esses somos nós. Veja, então, vimos os criminosos, vimos o que é caridade. Essa questão do BIP, que eu falei, está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Agora, para aqueles que já estão mais familiarizados com a doutrina dos Espíritos, vão ver que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das 5 obras do Pentateuco kardeciano, no capítulo 28, são preces espíritas. Nas preces espíritas lá, tem para cada tipo de situação.
Os espíritos foram dando várias situações. Você tem prece para o suicida, para um doente, para um agonizante, para você vencer um defeito. Então, vocês vão encontrar vários tipos de prece orientando como fazer para facilitar. E em todas elas tem um prefácio. Um prefáciozinho assim para dizer. E tem também a prece pelos criminosos. Olha o que diz no prefácio para as preces para os criminosos. Eu não vou ler toda a prece, depois vocês podem olhar lá no Evangelho, mas vou ler o prefácio. O prefácio diz assim: a prece, recusá-la aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis, quando um homem haja praticado tal ou tal erro, fora pré-julgar a justiça do Altíssimo. O que ele está dizendo aqui nesse prefácio? Porque a pessoa fez um mal, um crime horroroso, não adianta fazer prece para ele, não vai mudar mesmo. A gente está achando que nós sabemos mais do que Deus. Não confiamos na misericórdia de Deus, não sabemos como Deus atua em relação às criaturas. Então, muito importante a gente saber isso. Para aqueles ainda que são vinculados mais à casa espírita, vocês têm aqui reuniões mediúnicas, não tem? Quem sabe o que é reunião mediúnica? Aí todo mundo sabe ou tem alguém que não sabe? Ninguém sabe. Quem não sabe o que é reunião mediúnica? Pode levantar uma. Tem uns 4, 5 anos. A reunião mediúnica é um trabalho que ocorre na casa espírita. Para participar dele, cada casa espírita tem as suas regras, daí que eles podem depois descobrir como é que funciona, e é o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo corporal. Então, através de um médium, um espírito, uma pessoa que já desencarnou, o espírito, vem trazer as suas mensagens, falar das suas dores, aquelas coisas. E é muito comum virem espíritos que foram criminosos, que cometeram crimes horrorosos. E chegam numa situação, às vezes, muito difícil. E quando eles chegam, eles são recebidos como tem que ser. Meu amor, meu amigo, seja bem-vindo. Você está numa casa de Deus. Mas eu fiz... Não se preocupe. Deus é Pai bom e misericordioso. Você tem como se arrumar isso. Isso se faz em toda a casa espírita, esse acolhimento daquele irmão que cometeu o crime, só que está na situação de desencarnado. Por que não fazemos com o encarnado? Qual a diferença do espírito do criminoso encarnado para o criminoso desencarnado? Nós recusamos, às vezes, a prece para o criminoso encarnado. Não faz sentido, né? Com isso, não estou dizendo que a gente tem que sair aí abraçando o criminoso, não. Ou levar para dentro de casa. Não é isso, não. Mas nós temos que ter a benevolência para com todos. A indulgência com as imperfeições alheias. Esse é o papel nosso. Na pergunta 392 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade superior por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado. Porque aqui nós não nos lembramos o que fomos no passado, né? Ninguém lembra o que foi na outra vida. Um outro caso, faz a teoria de vidas passadas, vai descobrir por necessidade o que foi. Mas a grande maioria, 99,99%, não sabe. E que bom que não sabe. É pela misericórdia de Deus. Se nós hoje nos achamos ruins, defeitos, essa é a nossa melhor versão. Nós fomos piores do que isso. Nós fomos piores, essa é a nossa melhor versão. Porque o espírito não retrograda. O espírito só progride, ele só avança, ele não vai para trás. Isso é lei do progresso, é uma lei de Deus. Tudo está em constante progresso, os mundos estão em progresso. Então, essa é a nossa melhor versão. Aí, por que esquece o passado? Aí os espíritos respondem, não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria,
sem o véu que ele oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro, esquecido de seu passado, ele é mais ele mesmo. Vamos imaginar assim uma coisinha bem boba. A maioria de nós vai reencarnando no mesmo grupo familiar. A maioria de nós no mesmo grupo familiar. Então vamos imaginar uma situação bem boba, mas só para a gente entender. Eu e meu irmão, na minha família nós somos 5 irmãos. Aí, nessa existência aqui, eu brigo com ele lá, fico de mal, brigo, faço um montão de coisa errada com ele. Como é que nós vamos nos ajustar? Porque aqui nós ficamos com raiva um do outro, nem se falamos, é um ódio. Mas não vai ser ódio para sempre, um dia eu tenho que me aproximar dele. Com o esquecimento passado, lá no plano espiritual, quando nós sabemos tudo que fomos, nós combinamos, vamos nascer de novo. Vamos junto. E vamos inverter papel. Se numa hora eu fui pai, na outra eu viro filho, se eu fui mulher, na outra eu viro marido. E vamos trocando de papéis e vamos nos auxiliando. O mundo criado por Deus é de cooperação. Tudo em a natureza coopera. Por isso, a bênção do esquecimento. Eu tenho só mais 5 minutos? Não. Mais 10, pode ser mais 10? Senão não dá. Senão eu já vou pular aqui, vou pular uma porção de coisa assim. Já deu para a gente entender como essa aqui é a nossa melhor versão? Que nós todos, se não somos nesta presente jornada criminosa, mas nós já fomos em outras. Aquelas guerras que ocorreram no passado, aqueles que tiraram pedra em Jesus, nós estávamos por lá, gente. Não sei se nós tínhamos merecimento para estar perto para tirar uma pedra dele, não. Acho que nem lá a gente chegava ainda. Mas nós somos assim. Por que agora, então? Por que caridade com os criminosos? Por que atender eles? Por que visitar eles? Não é coisa da doutrina espírita isso, não. Não foi os espíritos que inventaram. Olha o que diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 35 a 40. Porque tive fome e me desses de comer, tive sede e me desses de beber, era forasteiro e me hospedasses, estava nu e me vestisse. Tudo isso a gente está fazendo, né? Dar comida, dar roupa, aquela coisa. Enfermo e me visitasse, preso e foste me ver. Jesus estava falando para o povo daquela época, falou isso aqui. Aí, os doutores da lei, que conheciam o Torá, lá os 613 mandamentos, conhecia tudo, opa, vamos testar Jesus, sabe? Jesus nunca teve preso. Jesus, quando foi que te demos de comer, te demos roupa e fomos visitar quando estava preso? Eu estou resumindo. Aí Jesus diz assim, em verdade vos digo, cada vez que eu fizesse a um desses meus irmãos mais pequenos, a mim o fizesses. Então, se hoje nós visitamos os nossos irmãos que estão privados de liberdade, não é porque nós criamos isso. Isso é o ensinamento de Jesus. Eu deixei uns cartazes por aí, e vocês vão ver que parece que Jesus está atrás da grade. Não, Jesus está do lado de fora da grade. E agora, então, vamos falar do AEUP. AEUP significa Assistência Espírita em Unidades Prisionais. Nós somos voluntários de cada casa espírita, tem voluntários ali, e nós fazemos visitas nos presídios. Eu vou falar do que eu faço, porque eu não visito todos, então eu não conheço todos. Eu visito o presídio masculino da Agronômica e visito o presídio de São Pedro Alcântara. São os dois que eu visito. Lá em São Pedro Alcântara são em torno de 1.300 homens. Aqui na unidade que eu visito só a unidade masculina, são em torno de uns 300 homens. Somando todas lá também vai dar 1.000 e poucos homens. Quem são essas pessoas? Quem são? Você pergunta, quem é você? Sabe o que ele vai responder? Eu sou um espírito, filho de Deus. Aquele que está lá, e está lá porque merece estar, porque ele agrediu a sociedade, estava prejudicando, ele está lá. Mas ele
o fato de ele estar lá não muda a condição dele de ser filho de Deus. Ele é filho de Deus e é meu irmão. E se eu não fizer nada por ele, eu estou deixando de ser caridoso. Leva para tua casa. Não, não vou levar para minha casa. Eu vou conversar com ele para que ele desperte para a vida, para que ele saiba quem ele é, porque ele não sabe que ele é filho de Deus. Qual é a situação dele? Eu, além dos presídios, eu visito também o CEPOM, que é o Hospital de Câncer, e visito o HU, os 2 hospitais que eu visito. 2 situações. Vou no CEPOM, está um jovem de 20 e poucos anos, com câncer já no tratamento paliativo, ou seja, não vai sair mais dali. E está lá a mãe com ele. Vou no presídio, tem um jovem de 25 anos, condenado por 30 anos. As 2 mães estão sofrendo igual. Tanto a mãe daquele que está preso, quanto aquela que está lá no câncer. O que vai acontecer com cada um deles? Eles um dia vão desencarnar, vão para o plano espiritual, vão tornar a reencarnar. Agora imagine que aquele que souber que a vida continua, que Deus nos dá a cada momento oportunidade para nós nos modificarmos, e eu aproveitar essa oportunidade, lá ele vai aprender. Mesmo ele estando lá no presídio. Mas o que ele vai aprender lá, Aramis? Se ele está num espaço de 3x3, tem 6 homens ali dentro, sem janela, sem nada, sai 2 horas por dia. Imaginem vocês na sala de televisão de vocês, família com 6 pessoas. Fiquem lá 8 horas juntos, sem sair da sala. Vão se agarrar pelos cabelos, não vão? Agora imagine 6 homens, alguns violentos, alguns com vícios maiores do que os nossos, e ali tem que suportar. Vão aprender disciplina, vão aprender uma porção de coisa. Vão ter tempo para refletir. Alguns aproveitam aquilo lá e se transformam, outros não. Quando nós levamos o livro, quando nós levamos a palavra, leva um conforto, talvez, para ele suportar. O índice de suicídio é muito grande. Porque estou condenado a 30 anos, qual a minha expectativa? Se eu acho que tudo acaba com a morte do corpo, e veja, ele já está numa situação ruim, que ele agrediu a sociedade, está preso e ainda tira a sua vida. Olha a situação desse espírito, quantos séculos, talvez milênios, para ele voltar a caminhar. Então, a nossa caridade é isso. O que faz a UP? Ela trata-se de um grupo de voluntários oriundos das diversas casas espíritas vinculadas à 1ª e à 14ª região, falando aqui só da nossa região, tem outras regiões também. Né? Ela atua junto aos reeducantes, que sejam os privados de liberdade, junto aos seus familiares e aos trabalhadores das unidades prisionais. Não é fácil, não, o trabalho dos policiais penais. Imagine vocês, uma família de 6 pessoas, e um aloprou e está agredindo todo mundo, está batendo, está violento, e se vocês não prenderem ele, ele vai se machucar e vai machucar alguém. E você tem que amarrar ele num canto. Você vai fazer com prazer isso? Não, você vai fazer porque é necessário. O policial penal faz isso porque é a função dele. Mas ele não gosta, não. Tem muitas situações constrangedoras, não só para o reeducando, para o policial penal também. Agora, dia 30, nós estamos levando alguém do CVV para fazer palestra para eles, os policiais penais, porque também entre eles o índice de suicídio é grande. Não é fácil você conviver com tudo isso, mas não é aquilo que muita gente pensa. Ir no presídio, aquilo é um ambiente ruim, terrível, né? Não. Todas aquelas pessoas que tem lá têm mãe. E a mãe ora. Então a oração chega lá. No nosso grupo, nós temos, então, no que se dá as nossas tarefas. Primeiro, essa visita, que nós chamamos de visita fraterna, de conversar com eles. Em São Pedro Alcântara, fica uma altura mais ou menos de uns 5 metros.
eles estão lá no chão jogando bola, quem quer conversa, naquele barulhão mesmo, não é fácil, a gente tem que gritar de lá, mas sai alguma conversa. Quando eles têm isso aí 2 horas por dia só, o resto eles ficam presos. Ficam lá nesse cubículo que eu falei de 3x3 ali. Quando não dá para conversar lá e às vezes nos autoriza a falar na portinhola, que a gente chama portinhola, é tamanho aquele quadrinho ali, menor que aquele quadrinho que está do lado do basculante ali, a metade daquela ali, é uma portinhola que abre. Aí um põe a cara para fora, e eu estou uma distância como daqui, lá naquela lâmpada, uma grade aqui para conversar com ele lá. No fundo da cela dele, ele tem como se fosse um gradeadozinho assim, só para passar um arzinho, não é janela que nem aquele basculante, não, só uma coisa assim. Quando abre aquilo ali, vem um cheiro fétido. Fedor, porque imagine 6 homens fazendo todas as suas necessidades nesse espacinho ali, com mofo, com tudo. É ali que eles convivem, e é irmão nosso. Então, pelo mínimo, a nossa oração nós temos que dar para eles. E nós temos, em alguns locais, a gente consegue levar o livro espírita, não é em todo lugar que consegue. Onde é permitido, nós levamos o livro espírita, inclusive agradeço a casa, que hoje me arrumou uma porção de livros aí, vai ficar o cartaz para quem quiser doar livro, né? Vai lá. Então, essa ação vereadora presencial e tem um outro tipo de atividade que nós chamamos de cartas fraternas. Já estou encerrando, tá, meu amigo? As cartas fraternas, nós temos pessoas que se predispõem a escrever para esse pessoal privado de liberdade. Como é que funciona isso? A gente manda uma carta modelo, é igual para todo mundo, aí ela começa a conversar com essa escritora. Porque ali, às vezes, ele pode contar dos pesadelos, a quantidade de pesadelos que eles passam, e daí ele recebe uma orientação evangélica através dessa carta. Tem um inconveniente, cada irmão privado de liberdade tem direito a 2 cartas por mês. A nossa ainda conta como uma. A gente está no movimento para diminuir, que não conta, mas por enquanto não conseguimos. Então, tem essa parte. E todo dia, às 6 horas da tarde, nós temos um grupo de pessoas que faz oração para todo o sistema prisional. Vocês, quando vêm aqui no centro, vocês não vão dizer, por favor, dá para colocar o nome e orar para o meu irmão que está doente, ou não sei o quê? Então, essas pessoas oram por esses irmãos que estão no presídio. E, melhora muito. Tem uma ala aqui no presídio masculino que nós já conseguimos que eles façam o evangelho, como se fosse o evangelho no lar entre eles. O clima melhorou um monte, assim. Porque a oração tem esse poder de melhorar o ambiente onde a gente está. Então, todo esforço que nós fizermos é aquilo que Jesus falou. Tive preso e foste me ver. Meus irmãos, o meu tempo já fez, teria mais coisas para colocar, mas não dá. Ficou um cartaz ali, para aqueles que iam, também dei um papel que está por aí, quem quiser, vão dizer, eu queria trabalhar, quero ver como é que funciona isso. Então, ali tem orientação, quem que funciona. Para os livros, tem o telefone do Arlindo, que é o que coordena. Obrigado por vocês me ouvirem. Espero que essa parte da IUP fique mais uma curiosidade, mas aquela parte primeiro lá, das 4 perguntas, reflitam. Eu fiz a pergunta para vocês, mas a pergunta é para mim. Será se eu sei que eu sou um espírito? Será se eu sei que eu sou imortal? E que eu estou aqui numa escola para aprender? Que eu não vou ficar aqui para sempre? Que eu vou retornar à pátria espiritual? Quando eu tenho as respostas claras sobre isso, o meu dia a dia fica mais fácil. Não vai aquelas tribulações que nós temos que passar para desenvolver inteligência, para desenvolver paciência, vão ter que ocorrer, porque é a maneira de nós nos aperfeiçoarmos, é no teste, é no aprendizado. Mas, quando eu sei aonde eu tenho que ir, mesmo que tenha espinho, é mais fácil. Se eu disser para vocês, vocês têm que ir daqui até naquela porta lá, mas está cheio de toco, de pino, mas é só até lá, não, eu dou jeito, eu pulo, e daqui eu chego lá. Essa é a vantagem de nós sabermos. Eu sei quem sou e para onde eu estou indo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Votos de paz.